Oi, então antes de falar de contar as duas histórias para vocês engraçadas lá do meu começo da carreira, eu queria abrir um parêntese para falar que eu me esqueci de contar que quando eu tinha 18 anos eu saí de casa, né? Eu simplesmente decidi, falei pro meu pai, isso antes de eu perder a virgindade. Eu tinha feito 18 anos, eu falei, bom, cheguei pro meu pai, pra minha mãe, e falei, olha, eu agora tenho 18 anos, eu resolvi que eu vou alugar, porque eu já tinha alugado um apartamento com minha amiga, com uma amiga minha, que não era muito minha amiga, mas a gente não tinha muita amizade, mas a gente decidiu, ela precisava alugar um apartamento também, sair da casa dela, e aí eu já tinha alugado um apartamento, falei pro meu pai, estou indo morar com uma amiga, né, fora de casa, e até ali ainda não tinha perdido a virgindade. E foi dali que eu decidi, que eu tomei aquela decisão de perder a minha virgindade e conheci o Jorge, e o Jorge foi o único namorado negro que eu levei na minha casa, foi o único namorado negro que até hoje eu consegui namorar, porque eles não gostavam de mim, entendeu? Por mais que eu quisesse, tinha alguns negros lindos que eu paquerava, que eu, né? Nem aí pra mim, meu filho, só queriam saber das loiras. Bom, então, fechando o parêntese desse meus 18 anos, quando eu cantava com o Profeta, um dia eu não sabia, ele me levou para um forró, para cantar num forró, eu de mini saia, ele falava para mim, coloca umas roupas interessantes. Aí, né, até ali eu não tinha me tocado, e tinha uma coxa maravilhosa, bonita, tudo, e fomos para esse bendito desse forró. E aí, quando eu cheguei lá, menino, o palco do forró era quase 1 metro de altura e eu com uma mini saia maravilhosa, com uma calcinha, uma tanguinha por baixo. E quem disse que eu consegui cantar direito? Me envergonhei, não conseguia ir no palco, aquele monte de homem lá gritando embaixo, entendeu? E eu cantando com ele, com o Profeta, e desesperada, porque né, não estava acostumada. E aí comecei a ir cantar com ele com umas roupas de calça, com umas saias compridas, porque eu comecei a me envergonhar, entendeu? De cantar com ele nesses locais que eram sempre os palcos altos, né? E a gente ficava lá em cima e o povo ficava vendo a calcinha da gente lá de baixo. Olha, gente, passei tanta coisa. Uma outra vez aí eu já não estava com o Profeta, eu já estava com outro guitarrista, que o Profeta me apresentou, falou, olha, vai tocar com ele, porque eu vou fazer com uma banda e tal. E o Profeta era muito cigano, ele gostava de tocar com todo mundo, ele não queria ficar só preso comigo, né? E tinha só um dentinho aqui, mas ele era muito engraçado, um grande músico, que foi um grande anjo na minha vida, foi um anjo maravilhoso. Eu vou depois fazer, né, para vocês saberem a quantidade de anjos que apareceram na minha vida, que foram muitos, muitos. E aí eu queria contar para vocês, aproveitar esse parêntese que eu abri, né, de contando essas historinhas, que eu conheci esse outro guitarrista, a gente estava numa pizzaria, que até nesse dia o Erlander veio com um grupo era longe, gente, longe, longe, longe. Eu morava no centro e essa era em Pirituba. Imagina que a gente pegava um ônibus na São João para ir para Pirituba. Só que a gente não tinha como voltar. Ele não tinha carro, eu não tinha carro, não tinha mais ônibus, então a gente assim tinha que tocar. A gente fechou com o cara da pizzaria, que a gente fazia das 7 até umas 11h30, porque a gente tinha que pegar o último ônibus para voltar para o centro. E aí, nesse dia, o Erlander foi para lá e tal, para ver a gente tocar e tudo mais. Eu cantando, né, sem experiência nenhuma. Antes a gente comia, né? Antes de cantar eu comia. Aí eu pedi a pizza, né? Pedimos a pizza, uma Coca-Cola, papapá. E enquanto eu estava cantando, gente, no meio da música, meu Deus do céu, com o microfone na mão, eu dei um arroto. Mas não foi eu que dei o arroto, foi ele que saiu por conta dele, por conta própria. Gente, que vergonha. A pizzaria lotada, eu cantando, e saiu o arroto. Cara, que vergonha, que vergonha. Foi a primeira mancada que eu dei, né?
Mas aí me serviu de lição, porque eu nunca mais quis beber nem Coca-Cola e nem água com gás, porque eu falei, não vou deixar mais isso acontecer. Entendeu? Isso foi uma das coisas que aconteceram que me valeram de lição, né? Deixa eu ver o tempo do vídeo. Então, aí agora eu vou falar para vocês, já abrindo um outro parágrafo, que nessa época que eu fui para São Paulo morar com o Erlander no apartamento e que eu cuidava da roupa dele, da casa, do apartamento, tudo isso para ser a minha parte na ajuda, né, das despesas, porque ele pagava aluguel, e depois tinha um outro amigo nosso que morava com a gente. E aí depois veio morar com a gente também o Marco, né? O Marco Alves, que era, ele fazia, na época que eu conheci, ele tinha 15 anos, e a gente conheceu ele, eu, e o Erlander ainda estava no Olympus, e ele fazia menudos, ele fazia, a gente estava num desfile com Melo, e aí eu conheci o Marcos, que ele fazia, né, imitação dos Menudos. Ele era de um grupo que fazia cover dos Menudos. E eu fazia cover de Grace Jones e desfilava, e a gente se conheceu ali. Depois a gente se conheceu com o Erlander, e essa amizade dura até hoje. E o Marcos depois veio morar com a gente em São Paulo, né? O Marcos ficou com a gente em São Paulo um tempo. E aí foi muito bacana, porque éramos em três e a gente ia para Poços de Caldas, eu cantava, e depois o Marcos começou também a me ajudar em casa e tudo mais. E aí ficou com a gente lá um tempo que o Erlan demorou nesse apartamento, ele ficou com a gente, né, em São Paulo. E foi nesse tempo que eu conheci o Paulinho Paraná, né? Mas aí agora eu vou começar a história com esse músico que foi meu marido por 11 anos, e eu vou começar a contar para vocês agora como é que foi esse novo amor, né? Esse outro amor, porque eu já tinha fechado o meu coração para os homens, eu falei, não quero saber mais de homem, e eu tinha um sonho de criança que era, quando eu crescer, eu quero ser independente, quero ter o meu apartamento, quero ser livre, quero viver minha vida, não quero depender de homem de jeito nenhum, entendeu? Esse era o meu sonho. Mas a vida e as minhas escolhas me levaram para outro lugar. E aí vamos começar agora a outra parte.